Olá, mulher! Como é que você tá do lado aí? Que bom que você chegou aqui ao meu canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou pastora Cristine Rolim e para mim é uma alegria imensa ter você aqui comigo. Queria te dizer que neste espaço eu ajudo mulheres cristãs, casadas, com sintomas de TDAH a destravar o seu potencial máximo. Então, se por acaso você me viu em alguma rede social ou recebeu aí no seu WhatsApp algum vídeo meu falando sobre TDAH, esse é o lugar onde eu vou esclarecer várias dúvidas e vou trazer algumas coisas, alguns conhecimentos para você a partir de estratégias validadas por mim. Ou seja, sim, eu tenho TDAH e sim, eu consegui desenvolver estratégias que me auxiliam no meu processo enquanto mulher, mãe, esposa e também alguém que, além de trabalhar no secular, né, de exercer funções, atribuições, também sou pastora cuidando de mulheres. Eu queria, para iniciarmos esse vídeo, deixar aqui uma dica de retenção para você, que é também uma dica que eu vou usar hoje. Hoje o nosso conteúdo está maravilhoso, está um pouquinho extenso, fica bem atenta. Eu sei que nessa hora é a hora que o filho grita, é a hora que o esposo chama, mas tenta se concentrar ao máximo no que você vai ouvir aqui. E como dica de retenção, eu quero deixar para que você possa assistir esse vídeo utilizando aí uma agendinha, um caderno que você tenha e uma caneta. Não tá aí na sua mão agora esse material? Dá uma pausa no vídeo, vai lá e pega para que você possa registrar. Porque se tem uma coisa que nós que temos os sintomas do TDAH temos muito aflorado, é uma memória de trabalho curta. Ou seja, as informações que nós ouvimos não ficam retidas por muito tempo. E se você não está entendendo sobre o que eu estou falando, volta lá no último vídeo anterior a esse, onde eu falei sobre as funções executivas, e você vai entender por que existe um comprometimento na nossa memória de trabalho, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo maravilhoso. E eu queria dizer para você que ele foi pensado, construído a partir de uma vivência real minha. Sim. Por que eu quis te dizer isso? Porque talvez você que está do lado aí, ao assistir um vídeo meu, pense assim, meu Deus, nem parece que ela tem TDAH. Ela dá conta de tantas coisas, ainda consegue parar e gravar vídeos. Mas olha, tudo tem a ver com gerenciamento. Gerenciamento das estratégias, organização e mais do que isso, mediações, regulações internas e externas. Quando eu pensava no conteúdo desse vídeo, e eu estou deixando bem de surpresa para ficar um suspense para você, eu pensava em toda a minha trajetória até hoje, né? Em um dos meus vídeos que eu me apresentei aí anteriormente, você vai achar, é o que eu estou falando sobre a síndrome de burnout, eu vou deixar o link aqui. Eu falo que desde a pandemia eu faço terapia e talvez você aí agora nesse momento arregale os seus olhos e diga, opa, a pastora faz terapia? Sim. Aqui nesse canal você vai ver que a gente vai lidar diretamente com muitos tabus, com muitas informações que talvez na sua criação ou na igreja que você congrega, que você frequenta, não são informações muito bem ditas ou explicitadas, mas que são informações reais. Sabe por quê? Porque o cérebro é um órgão, e é um órgão tão importante quanto o coração, como os pulmões e quaisquer outros. Então, eu faço terapia desde a pandemia, e desde a pandemia eu comecei um processo de autoconhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 erros que você, uma mulher cristã com sintomas de TDAH, não pode cometer. Principalmente se você for casada. Se você for casada, é que você não vai poder de jeito nenhum cometer. Mas se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que lá no fim tem uma dica bônus para você. E talvez quando eu tenha dito isso, tenha aguçado em você o desejo de botar no 2 e acelerar esse vídeo e ir logo pro final para saber qual é a dica bônus, né? Mas ó, não. O processo é tão importante quanto a chegada.
e quanto destino. Então é importante que você acompanhe tudo aquilo que vai ser dito, todo passo a passo, porque eu vou tentar trazer para você os 5 erros que você não deve cometer. E o tempo todo eu vou tentar trazer exemplos científicos e exemplos bíblicos, para você perceber que a ciência está a favor da fé. Então, fica até o finalzinho para que você possa aumentar mais aí informações sobre o TDAH na sua bagagem. Curiosa para saber quais são os 5 erros? Vou começar pelo primeiro. Gente, e o primeiro, eu digo para você, já tá com o seu caderno aí, com a sua caneta, você precisa anotar. O primeiro erro que você não pode cometer. Até anotei aqui com clareza de informações para que eu não me perca no que eu preciso te dizer. Você não pode ignorar a importância da comunicação. E aí, talvez do lado daí você tenha pensado, como assim? Eu converso com todo mundo, eu me expresso bem. Só que o que de fato é uma comunicação? Comunicação é uma informação que você transmite para alguém. Mas será que todas as vezes que você transmite algo a alguém, esse alguém compreende o que você disse? Será que o outro que está ouvindo o que você está dizendo está compreendendo da maneira que você disse? Muitas vezes nós subestimamos a comunicação. E para nós que temos sintomas do TDAH, isso é um ponto que para nós é um delta. Sabe por quê? Porque nós já temos nas nossas próprias características uma aceleração no nosso pensamento. Então, muitas vezes a nossa comunicação ela acaba sendo disfuncional. Porque eu acho que o outro está entendendo, mas o outro não está entendendo. O outro tenta se comunicar comigo, eu acabo entendendo de um outro jeito, porque existe uma desordem, uma desorganização no meu emocional. Para o outro que está ouvindo, às vezes eu falo rápido demais, acelerado demais. E eu pude experimentar isso aqui dentro da minha casa, com a minha vivência, com a minha realidade, né? Por isso que logo no início eu falei para você que desde a pandemia eu faço terapia e eu aprendi que eu precisava considerar a comunicação. Primeiro que a comunicação não é apenas quando você verbaliza ou oraliza palavras e sentimentos. Existem várias formas de comunicação. Por exemplo, eu me comunico com o meu corpo, eu me comunico com gestos, eu me comunico com o olhar. Quantas vezes o seu olhar fala? E se você tem filhos, o seu olhar, ele não fala não, ele grita. Então, a maneira de nos comunicarmos não é apenas com as palavras. E eu estava fazendo um estudo e observei uma informação que eu achei muito relevante para trazer para você aqui sobre comunicação, para você entender como a gente não pode negligenciar esse aspecto no relacionamento. Porque você não foi criado para viver sozinho, você foi criado para viver em sociedade. Provérbios 18:1 vai dizer que aquele que se isola busca seu próprio desejo. E a ciência já traz dados reais e recentes sobre isso. Olha só, uma pesquisa que foi feita recentemente traz esses dados aqui, ó. 30% das pessoas pesquisadas já terminaram um relacionamento. Essa pesquisa foi feita com mulheres e elas diziam que 30% dessas mulheres terminaram o relacionamento com os seus parceiros porque elas perdiam a paciência. Elas não conseguiam tolerar, suportar, elas não conseguiam ter a calma de ouvir ou de entender as posturas que eles tinham. Porque, volto a dizer a você, a única maneira de comunicar-se é falando? Não. O corpo fala, né? As expressões falam. Existe até um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Então, muitas vezes a sua forma de amar não é só falando, né? E as mulheres às vezes não entendem isso em relação aos homens. Acham que se os homens não estão na mesma linha de comunicação, é porque eles são mais introspectivos e não querem. Então, assim, isso acaba gerando uma discordância maior dentro do relacionamento. Dentro dessa pesquisa, 25% das mulheres sentem que os relacionamentos não vão durar porque elas precisam tomar decisões importantes, quando na verdade essas decisões deveriam ser tomadas pelo homem. Olha como a falta de comunicação ou como a comunicação não eficaz, não eficiente, truncada,
acaba gerando rupturas em relacionamentos. E eu fiquei estarrecida com esse último dado. 46% das mulheres que foram entrevistadas sobre a maneira de se comunicar, lidar com o outro, disseram que elas terminaram o relacionamento porque elas se sentiam mais mães dos companheiros delas do que parceiras, namorada, noiva, esposa. Então, por que eu estou trazendo essa questão da comunicação? Não somente para o casamento, mas como eu te disse aqui, o nosso objetivo neste canal é ajudar você, mulher, cristã, casada, com sintomas do TDAH, a destravar o seu potencial máximo. E talvez hoje a sua casa esteja meio que revirada, de pernas para o ar, porque a comunicação com a pessoa que convive com você esteja truncada. E nesse momento eu quero abrir um parêntese para falar que eu não estou me referindo apenas ao seu cônjuge. Eu estou me referindo também ao seu relacionamento com os seus filhos. Hoje eu não vou me aprofundar no relacionamento com os filhos, porque nós temos aí um vídeo que vai vir recheado de dicas, de estratégias para lidar com os filhos. Se você tem o sintoma do TDAH, se ele tem como mediar na adolescência, traços da adolescência. Mas eu não poderia deixar de falar. Porque, na verdade, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de relacionamento. O outro não está dentro da nossa cabeça, ele não sabe o que a gente está pensando. Então, você precisa verbalizar. E muitas vezes a maneira como você verbaliza isso acaba promovendo mais uma briga do que uma solução. Por quê? Porque nós, que temos sintomas do TDAH, muitas vezes temos dificuldade em gerenciar as nossas emoções. E nós acabamos ouvindo uma informação que às vezes é dita sobre algo que fizemos e tomamos como se fosse nosso, do nosso ser pessoal. Está falando de mim. Me esforcei tanto e não me valorizou. Fiz isso e não nem disse um obrigado. Então, assim, você, mulher, não pode cometer esse erro dentro da sua casa. Você não pode permitir que a comunicação se perca. Eu tinha muitas dificuldades dentro da minha casa com meu esposo por isso. Porque, assim, ele tem uma característica mais passiva e pacificadora. E eu sou como o leão que ruge. Então, muitas vezes, quando havia qualquer dificuldade aqui, alguma briga, algum conflito, ele silenciava. E eu ficava falando, parecia até que eu estava gravando um CD. E eu não entendia o silêncio dele. Na verdade, isso trazia uma ira ainda maior, né? Uma ira que eu ficava. Só que, na verdade, ele sempre dizia, é para cortar, para estagnar, para paralisar. Então, assim, esse é o primeiro erro. E para abrir o caminho do seu entendimento de que você precisa aprender a se comunicar. Levando em consideração tudo isso que eu trouxe para você, a comunicação visual, escrita, corporal, sensorial, tudo isso, todas essas são maneiras de comunicação. E o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Porque se eu trago dados científicos, eu preciso também trazer a palavra. Afinal de contas, toda a nossa jornada para destravar o potencial máximo, ela está atrelada à fé e à palavra de Deus. E existe um texto em Efésios, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: com toda a humildade e a mansidão, com longanimidade, suporte uns aos outros em amor. Então não ache que você é a detentora do saber. Não ache que só o que você acha está certo. Não ache que você sempre fala direito e as pessoas aqui não entendem. Porque às vezes a gente tem isso, viu, gente? Nós, por sermos mulheres, o gênero feminino já traz isso. E com esses sintomas do TDAH, uma característica que também é muito acentuada em nós mulheres é a baixa autoestima. Como nós temos uma baixa autoestima, às vezes a comunicação do outro para nós nos faz nos sentirmos indiferentes, inferiores, inadequadas, quando na verdade não é nada disso. A pessoa está apenas comunicando sobre algo. E aí nós, por estarmos com essa dificuldade de gerenciamento nas emoções, acabamos deixando que a nossa comunicação fique abalada. Então esse é o primeiro erro. Continua anotando aí agora. Nós vamos para o segundo erro que você não pode de jeito nenhum cometer. Eu recentemente ouvi uma pessoa dando uma entrevista e ela falava assim:
Gente, eu não entendo por que a pessoa levanta e tem que arrumar a cama, principalmente se ela já vai sair corrida para trabalhar e quando voltar já é a hora de dormir, só para ter o trabalho de arrumar a cama. Não, gente. É porque quando você organiza o seu espaço externo, você ajuda a arrumar o seu espaço interno. E quando você, que tem os sintomas do TDAH, não prioriza uma organização no seu espaço, uma organização nos seus materiais de trabalho, uma organização nas suas demandas, uma organização nos seus afazeres através de listas, registros em post-its, a sua vida vira uma bagunça. E você precisa ter isso muito claro, porque muito provavelmente você que está do lado daí não vive sozinha. Você vive e convive com pessoas. E às vezes você diz uma frase que é muito dita. Pode deixar. Na minha bagunça eu me acho. Se você é alguém que diz isso, eu quero dizer para você que não. Se você tem sintomas de TDAH, na sua bagunça você se perde. E se perde feio. E isso vai comprometer muito o seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. E eu não estou te dizendo isso apenas levando em consideração a vida espiritual, não, tá? Cientificamente, eu fiquei chocada com essas informações. Porque às vezes a gente ouve o outro falar e fica só no senso comum. Você acha que o outro está falando e você duvida até que os relatos são, né, verdadeiros. Ah, tirou da cabeça. Mas não, a ciência está aí para comprovar. Olha só, gente. A bagunça e a desordem, isso foi um texto tirado da revista Veja. É um texto recente que foi feito a partir de pesquisas, confrontando a pesquisa com mulheres e dados comprovados da neurociência. Olha só, a bagunça e a desordem podem afetar nossa saúde mental de diversas maneiras, incluindo a sobrecarga cognitiva, o aumento do estresse e o aumento da ansiedade. Eu nem terminei de ler, mas eu já vou parar para te explicar, porque eu sei que talvez, por ouvir palavras que você não tem muito costume, sua mente já vagou aí. Então volta, aterriza, para, pensa e escuta. A neurociência está te dizendo que se você vive em um ambiente desorganizado, se você vive em uma vida desorganizada, você vai desenvolver sintomas mentais que vão afetar a sua cognição. O que é cognição, pastora? Mais uma vez eu vou te dizer que este link que está aqui embaixo, que é do vídeo que nós falamos na semana passada, sobre funções executivas, vai clarear muitas informações para você. Mas como eu sei que tem gente chegando hoje, eu vou fazer uma revisão. As funções executivas são as responsáveis pela organização da nossa mente. E elas são diretamente afetadas no TDAH. Então, quando você se percebe com uma retenção dificultosa nos seus afazeres, nas suas atribuições, naquilo que você precisa fazer, isso está acontecendo porque a sua cognição está afetada. A cognição é a maneira como o seu cérebro aprende. Então, se você vive um ambiente bagunçado, automaticamente isso vai trazer dificuldade para você aprender as coisas e apreender as informações. Consequentemente, isso vai gerar sobre você um estresse e uma sobrecarga. E de quebra, de brinde, vai vir o quê? Um mau humor. Um mau humor terrível. Por quê? Porque dentro da própria desordem não tem nada que seja organizado. Então, ainda que você ache que você se acha na sua bagunça, você precisa entender que com sintomas do TDAH, a sua vida precisa ser extremamente organizada. Ah, mas eu não gosto de rotina, porque engessa o meu dia a dia. Eu não estou te dizendo que você precisa todos os dias fazer a mesma coisa, mas eu estou te dizendo que aquilo que você precisa fazer precisa ser gerenciado, ou em lista, ou em cadernos, ou usando o seu celular, e você coloca no bloco de notas, ou no alarme do seu celular, ou na Alexa. Você precisa criar maneiras de se organizar. A sua vida não pode ser uma bagunça o tempo todo. Porque no meio desse processo, se você tem filhos, você precisa se organizar ainda mais.
Porque senão os seus filhos vão crescer nessa desordem e eles não vão conseguir se achar. Imagina aí seus filhos na adolescência, numa bagunça terrível, que é meia de um lado, sapato do outro, calça do outro, e você com uma desordem terrível. Você não sabe onde você botou a toalha, não sabe onde você botou a pulseira, e na hora de sair você nunca vai achar a chave da casa. Não pode, mulher. Então, não subestime o poder da organização. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? E eu queria que você agora abrisse bastante o seu entendimento. Talvez você que está nos assistindo hoje através desse vídeo seja alguém que está se sentindo em um estado de mornidão espiritual. Sabe quando a gente já nadou e sente que a nossa musculatura está cansada? E a gente já viveu uma vida com Deus muito intensa, muito boa, muito profunda, mas a gente sente meio que uma frieza e fala, pai, eu acho que tu não está me ouvindo. Quando eu falo da desordem no ambiente, ela muitas vezes está refletindo uma desordem interna. E essa desordem interna, muitas vezes, é uma desordem que vem da alma, mas que também reflete numa vida espiritual. E eu queria deixar para você um texto que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que vai falar sobre a mulher que perdeu a dracma. Essa história, eu não vou ler o texto, mas eu vou tentar resumir para você. A mulher tinha 10 dracmas. E aí a parábola conta, será que essa mulher que tinha 10 dracmas, será que se ela perder uma, ela não vai parar tudo, acender a luz e procurar? Primeiro eu queria te dizer que dracma é uma moeda, assim como a gente tem o real, que tinha um valor equivalente a um dia de salário. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, aquela mulher de Lucas 15, se ela tivesse o dinheiro referente a 10 dias de salário e perdesse o dinheiro de um dia de salário, só um, mas para ela era tão importante que ela ia parar tudo, acender a luz, varrer a casa, provavelmente levantar o tapete, arrastar as cadeiras, revirar a bagunça para achar essa dracma. E por que eu estou trazendo esse versículo para você? Para te dizer que é tempo de você colocar a sua vida em ordem. É tempo de você colocar a sua casa em ordem. Porque a desorganização, ela vai te distanciar do propósito que você tem para sua vida. Eu não sei se a sua meta é passar num concurso público, eu não sei se a sua meta é conseguir uma promoção no seu emprego, eu não sei se a sua meta é passar no vestibular, mas eu quero te dizer que independente da sua meta, se você não organizar a sua vida, as suas ações, os seus espaços, você não vai conseguir. Aquela mulher precisou parar tudo e colocar as coisas em ordem. Você precisa colocar as coisas em ordem. Você precisa parar, gerenciar os seus pensamentos que muitas vezes estão acelerados e você de maneira muito ansiosa, deixando as coisas pela metade, começa a arrumar uma coisa, começa a arrumar outra, quando vai ver não arrumou nada. Isso só está piorando. Talvez hoje você se encontre em um cenário onde você diga assim, meu Deus, eu não entendo. Parece que eu rodo em círculos. Eu não termino nada. Nada que eu digo que vou começar. Por quê? Porque você não criou estratégias de organização. Então a segunda dica que eu quero deixar para você é não cometa esse erro de subestimar a organização. Organize a sua vida, organize a sua casa, organize as suas emoções, organize as suas demandas. E aí você vai ver que você vai se sentir uma pessoa mais leve, uma pessoa mais calma, uma pessoa tranquila. Amém? Vamos então para o terceiro erro. E então, pastora, qual é o terceiro erro? Uma coisa que você não pode fazer é negligenciar um tempo a sós com Deus. Você de jeito nenhum pode negligenciar um tempo a sós com Deus. Aí você pode pensar assim, oh meu Deus, sabe de nada, inocente, não sabe da minha vida, não sabe da minha correria, não sabe de em quantos turnos eu trabalho para poder dar conta, não sabe o que é que eu faço. Gente, de verdade, eu realmente não sei aí do seu dia, mas você também não sabe do meu. E o que eu tô colocando em jogo aqui não é as suas demandas ou as minhas, é te dizer que você precisa ter um tempo com Deus. Porque dentro desse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
Na maioria das vezes, nós somos superativas. Talvez, mulher, você do TDAH nem tenha o H, que é a hiperatividade. Sabe aquela dificuldade de controlar o corpo? De parar, de ficar quieta? Talvez você não tenha a hiperatividade, mas talvez você tenha a superatividade. Aquele momento que você para e diz assim, meu Deus, vou descansar, vou parar, vou cuidar de mim, vou fazer uma hidratação, vou fazer minhas unhas. Você falou, mas tem que botar roupa na máquina. Não fiz as marmitas ainda. Não, eu não fiz o lanche dos meninos, não. Até o ócio, o descanso você acha que é desnecessário. Imagine como é que você vai conseguir se você não parar. A mesma coisa é o tempo com Deus. Você precisa entender que ele não tem que ser uma prioridade na sua vida. Você sabia disso? O tempo com Deus, você pode até se chocar com o que eu vou dizer aí agora. O tempo com Deus, ele não é uma prioridade na sua vida. Ele não tem que ser uma prioridade. Sabe por quê? Porque prioridade, a gente muda a ordem dependendo do dia. Esses dias aconteceu isso aqui em casa. Eu estava trabalhando, digitando algumas coisas, e de repente a escola do meu filho liga e diz assim, olha, ele está com 38 de febre. Meu marido sai do trabalho, vai buscá-lo, quando ele chega aqui, ele está queimando, ele se joga no sofá e ele dorme. A minha prioridade do dia era dar conta daquele material ali para poder gravar os vídeos. A prioridade do meu marido era naquele momento, naquele horário, participar de uma reunião. Mas a gente teve que mudar as prioridades, porque naquele exato momento a prioridade passou a ser o meu filho. Então as prioridades elas mudam de acordo com as demandas. Então o seu relacionamento com Deus não pode estar dentro da expectativa da prioridade. Ele tem que estar dentro da expectativa da necessidade. O seu relacionamento com Deus é mais do que prioridade, é necessário, ele é vital. Sem ter um relacionamento com Deus, você não vai conseguir se desenvolver na caminhada. E eu não estou apenas falando dos sintomas do TDAH. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando das suas emoções, dos seus pensamentos, de quem você é. Sabe, você não pode viver a vida inteira com uma crise de identidade. Pra que eu nasci? Pra que eu vim? Por que eu tô nesse mundo? Por que eu nasci nessa família? Nesse contexto? Mulher, para! Tem uma frase que até diz, né? Para que tá feio! A gente já cresceu. E se tu não cresceu, tu cresce, minha irmã, tu desenvolve. Porque é assim o ciclo da vida. Tá perto da hora da morte. Não nasceu, cresceu, não se desenvolveu, já tá quase morrendo. Você precisa entender que existem coisas, fases, situações que nós passamos para nos maturar. E que tudo aquilo que Deus permite na nossa vida não é porque Ele nos ama menos. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais ou amar menos. Mas o que você precisa entender é que viver com Ele é essencial. Quem precisa é você. Deus sem nós continua fazendo tudo e Ele levanta outro. E se você não fizer, as pedras vão clamar. Mas Ele está nos dando a oportunidade. Quantas vezes Deus quer te esperar, Deus te espera para falar contigo, para te dar uma orientação de como você deve conduzir a criação dos seus filhos. Às vezes você está do lado daí dizendo, meu Deus, meus filhos são rebeldes, meus filhos não querem mais ir para a igreja, meus filhos só xingam, meus filhos estão mentindo. O tempo a sós com Deus vai dar a você as ferramentas necessárias para gerenciar a sua vida. E sabe, dentro do TDAH, a gente se perde muitas vezes nisso. Porque a gente começa a orar, não sei você aí, gente, mas eu vou contar para você uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam. Ah, pastora, para você é fácil, né? Não. Tem horas que eu tô ali orando. Pai, em nome de Jesus, te apresento a minha vida. E começa a pensar, meu Deus do céu, eu não marquei o dermatologista. Meu Deus do céu, eu não marquei o dentista de Lincoln. Meu Deus, eu não marquei o médico de Pedro. Não mandei fazer o óculos. O tempo todo você vai ser convidado a se distrair, porque a nossa realidade é corrida. Mas você precisa ter o seu a sós com Deus. E a neurociência diz isso, que a pessoa que investe na sua espiritualidade é uma pessoa que consegue concluir as demandas que ela inicia, os projetos que ela inicia. Ela consegue cumprir metas, ela vive uma vida mais leve, ela vive menos estressada.
ela vive mais otimista. Então, minha irmã, eu tô te dizendo aqui, você precisa priorizar, tendo como vital, como essencial, um tempo a sós com Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Isaías 55:6 vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, às vezes ele está perto. O tempo todo ele está perto, o tempo todo ele está estendendo a mão. Mas o nosso cérebro, que é extremamente acelerado, que pensa 10, 15 coisas ao mesmo tempo, não consegue parar para gerir um relacionamento. E você não pode cometer esse erro de passar desapercebido e não desenvolver um relacionamento a sós com Deus. Amém? Vai anotando. Se em algum momento você se distrair aí porque alguém te chamou para o vídeo e depois você volta para onde você parou, não passe esse vídeo adiante. Rápido ou com pausas porque as pessoas estão te chamando. Não. Esse é o tipo do vídeo que você vai precisar do seu caderno, da sua caneta e da sua atenção. Porque se você aprender a não cometer esses 5 erros, você vai destravar o seu potencial máximo. Vamos então para o 4º erro? Se liga aí agora que eu vou te falar. Segura essa chave. O 4º erro que você não deve cometer, principalmente se for casada, é deixar de cuidar de si mesma. Por que eu dei essa ênfase, principalmente se for casada? Porque a gente acha que a gente tem que ter tempo para tudo. Ter tempo para casa, ter tempo para o marido, ter tempo para os filhos, ter tempo para cumprir as metas no trabalho, ter tempo para fazer aquela faxina, ter tempo para tudo. Mas ok, aonde está você no meio do processo? Você já parou para se perguntar? Nessa jornada que é a sua vida, que é a sua história, onde é que você está? Em que posição você está no meio dessa jornada? Porque talvez você esteja sobrecarregada, cansada, desanimada, desesperançosa, com o sentimento de baixa autoestima, porque você se esqueceu no meio da jornada. E é algo que você não pode deixar se perder no meio do caminho. É o seu amor próprio, é o seu autocuidado, é o cuidar da sua mente, sabe? Não é uma futilidade você parar para cuidar de você, sabe? Para você fazer uma limpeza de pele. Aí você pode dizer assim, pastora, mas as coisas são tão difíceis aqui na minha casa, que quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Mulher, não faz isso com você. Você pega aí, ó, mulher, e bota no Google, você vai ver que mel com açúcar é um dos melhores esfoliantes, sabe? Ah, pastora, mas é porque eu não tenho como ir no salão. Você pode colocar aí o creme na sua cabeça, a sua hidratação, amarrar um saco e ir fazendo a faxina com a hidratação aí no seu cabelo. Por que você se esqueceu tanto? Por que a gente se esquece tanto? Nessa minha jornada, e eu queria trazer isso para você assim, com muita sensibilidade, porque eu conheço o lugar que você está. Eu não estou vindo aqui apontar para você que você não deve cumprir esse erro, porque eu acho que você é uma super mulher que tem que dar conta de tudo, inclusive de você. Não. Eu estou falando isso porque eu conheço a sua dor. Eu já estive no lugar que você está. Eu já passei a minha vida, grande parte da minha vida, inicialmente cuidando da minha mãe quando era adolescente, e depois cuidando da minha família, e depois cuidando do meu marido, e cuidando dos meus filhos, e cuidando das mulheres da igreja. E quando eu fui ver, eu não estava cuidando de mim, eu não tinha mais tempo para mim. Então eu quero que você agora pegue esse papel que você está aí na mão agora e anote uma atividade que eu vou deixar para você fazer. E eu quero te encorajar a colocar em prática. Você vai escolher um dia na semana. Não é muito. É só um dia. Ah, pastora, mas não dá tempo. Dá sim. Dá. Na jornada, você é a pessoa mais importante. Porque se você adoecer, minha amiga, você não vai poder cuidar de ninguém.
Se você chegar a um nível de estresse que você não conseguir mais lembrar o nome das pessoas, você não vai conseguir ajudar ninguém. Você vai começar a sentir escrava. Você vai começar a ter as suas emoções, sabe? Disfuncionais. Você vai começar a ficar chorosa. Você vai começar a desenvolver um quadro de depressão. Estresse crônico, como a própria ciência comprova que acontece quando a gente não gasta e não investe tempo na gente. Você vai escolher um dia na semana. Não precisa ser fixo. Essa semana pode ser terça, mas na semana que vem pode ser quinta. E você vai fazer algo que você goste. Quanto tempo tem que você não faz algo que você gosta? Gente, eu vivi uma vida tão acelerada. Eu trabalhava 3 turnos. 3 turnos. Porque todas as vezes que eu queria fazer uma reforma na minha casa, eu queria melhorar o móvel da minha casa, eu dizia, eu não vou recorrer à minha renda fixa. Eu vou criar uma estratégia para poder ter um ganho a mais para desenvolver, ou para comprar, ou para ter isso. E com isso eu precisava trabalhar mais. E nunca sobrava tempo para mim. E chegou um ponto que eu estava tendo dificuldades até de dormir. Porque a minha mente não parava de tão cansada que eu estava. E eu precisei começar a abrir mão. Mesmo que o seu padrão de vida mude por conta disso. Talvez hoje você não possa fazer essa escolha de abrir mão de um turno de trabalho, porque você precisa, a sua renda é importante na sua casa. Mas eu quero dizer, você consegue. Ainda que não seja um dia inteiro, claro, eu tô falando de uma vida real, mas um turno, uma noite para você sentar e tomar um café com as amigas, sabe? Para você passar ali na frente do McDonald's, a casquinha é R$2,50 e você tomar um sorvete sem ter que ter criança te gritando, marido falando, olha o tempo. Cuide de você. Na jornada você é a pessoa mais importante. Então, não cometa esse erro. E olha o que a Bíblia vai trazer sobre isso. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 6, os versículos 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você não sabe que você carrega a arca? Você é carregador da arca, você é carregadora da arca, minha irmã. A presença de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está em você. Ainda que você hoje se sinta fraca espiritualmente, desanimada, morna, eu quero dizer para você que os dons do Senhor são irrevogáveis na tua vida. Aquilo que o Senhor já te deu, Ele não vai tomar de volta. Mas Ele está sinalizando hoje dos céus para você que você precisa ter tempo para você. Porque enquanto você cuida de você, você permite que Ele também faça isso por você. Amém? E olha só, eu não posso deixar de te dizer isso. Dentro da ciência, olha os malefícios que você desenvolve em você quando você não para cuidar de você. Gente, isso é muito sério. Estresse crônico, problemas de saúde mental, diminuição da autoestima, relacionamentos prejudicados, porque você vira um leão, não consegue se relacionar com ninguém, as amizades não duram, né? O casamento vive em pé de guerra, o desempenho acadêmico, profissional, não consegue ter um bom rendimento na escola, na faculdade, no trabalho. Por quê? Tudo afetado, porque você não se prioriza. Então, esse é o 4º erro. Você na caminhada não pode deixar de cuidar de você. E agora, preparada? Vem o 5º erro. E esse 5º erro, eu disse que vem com bônus. E esse bônus, minha amiga, se você receber como uma chave para sua vida, qual é a função da chave? A chave, ela abre. Não é isso, gente? A chave, ela abre porta, ela abre cofre, ela abre carro, ela abre. E normalmente ela abre aquilo que está fechado. E se você se atentar a esse 5º erro e cumprir o perfil de não praticá-lo, você vai virar uma chave na sua vida. Segura aí agora o 5º erro. O 5º erro vai vir com uma história. E eu amo histórias. E, gente, eu digo para vocês, é uma história real. Aconteceu essa semana. Como vocês sabem, eu sou pastora. E uma mulher casada me procurou essa semana. E ela trouxe o 2º relato. Presta atenção para ver se em algum momento a história dessa mulher tem alguma coisa a ver com você. Olha só. Ela disse assim, eu não estou bem. Eu marquei de ter uma conversa com meu marido
no intuito de compartilhar com ele aquilo que estava no meu coração, de dizer para ele que eu queria mais proatividade dele, que eu queria que ele se posicionasse mais em casa, até mesmo quando a gente briga, porque ele é muito calado, ele fica muito quieto, e isso me deixa nervosa, ansiosa. Eu queria que ele se posicionasse mais com o nosso filho, eu queria que ele se posicionasse mais financeiramente, porque às vezes ele não tem essa atitude e fica uma sobrecarga muito intensa nos meus ombros. E aí ela começou a falar. Marquei essa conversa. E no dia da conversa, a conversa que era para terminar bem, e você sabe que quando eu falo de casamento, uma conversa que termina bem, termina em love, né? Termina em amor. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu. A conversa não terminou bem mesmo. Eles discutiram e acredito que naquele dia, né, ela não comentou comigo se dormiram. Acredito que dormiram na mesma cama, mas eu acredito que um virou para um lado e um virou para o outro lado e dormiram sem se falar. Porque olha aí os erros que nós já passamos. Nós já falamos de 4 erros. Olha aí a comunicação, a dificuldade na comunicação. Às vezes não é o que você fala, é como você fala. E no outro dia essa mulher estava péssima, chorosa, sabe? Ela me disse assim, pastora, eu estou trabalhando a pulso, porque é como se na mente viesse flashes, né, da história, do que foi dito. E, gente, ele é um homem muito calado, muito introspectivo. Só que nessa conversa que ela marcou, este homem falou. E ele disse uma frase assim para ela. Nada que eu faço está bom para você. Tudo você tem algo para dizer que poderia ser melhor. Nada serve. Eu acho que em outras palavras ele estava querendo dizer assim, eu não sou bom o suficiente para você, porque você só tem queixa, você só tem reclamação. Esse complemento final não foi a fala dela, foi um acrescento meu, porque eu também já vivi muito isso aqui na minha casa. Quantas vezes eu discutindo com Lincoln e ele mais introspectivo e eu mais falante, eu falava várias coisas. E por várias vezes ele também trouxe isso para mim. Parece que nada que eu faço é bom. Parece que eu não sou suficiente. Parece que para você, será que você casou com a pessoa certa? E essas frases, elas vinham também como que um flash na minha vida, em vários momentos, e às vezes eu nem conseguia trabalhar. E quando essa mulher me contou essa história, eu me vi. E por isso, na hora, eu soube exatamente o que dizer para ela, e é por isso que eu sei exatamente o que dizer para você agora. Porque eu sei este lugar que você está, se você está, assim como essa mulher e assim como também eu estive. E eu falei assim para ela, olha, talvez ele tenha te dito o que de fato ele sente. Porque você fala tanto e você fala tantas coisas que talvez você tenha esquecido que na caminhada o que o outro pensa, o que o outro acha, também é importante. Então, eu disse assim para ela, eu vou te dar uma orientação que eu queria que você seguisse. Para pensar agora em tudo que você falou e em tudo que você ouviu. E eu sei que você tem um caderno, eu falei assim pra ela. E eu sei que você que tá aí também tem, né? Porque eu falei pra você isso no início do vídeo. Se você não pegou, você tá totalmente errada. E eu disse assim pra ela, você vai pegar esse caderno e você vai fazer 2 linhas. Você vai fazer uma na horizontal e uma na vertical. E aí você vai criar 4 quadrantes. E você vai escrever aqui. Pontos positivos, ou seja, o que eu faço de bom. E é você aqui, mulher. Bota seu nome aqui. Vou te dar o exemplo de Cristine, meu. Cristine, o que eu faço de bom. E do mesmo lado eu vou colocar Cristine, o que eu preciso melhorar. E embaixo eu vou colocar o nome do meu marido, o que ele faz de bom. E do lado o nome do meu marido e o que ele precisa melhorar. Falei assim para ela. E você vai orar. E você vai pedir para Deus te mostrar os pontos positivos que ele tem, porque ele não é apenas isso que você está vendo. Essa pessoa que precisa te ajudar mais com os recursos financeiros, essa pessoa que precisa se posicionar mais como pai, essa pessoa que precisa se posicionar melhor como marido, ele não é só isso.
Para ver o lado positivo. Ele não é um homem que te trai, ele é um homem que cuida de você, ele é um tipo de homem que se você estiver aqui e disser quero ir para tal lugar, ele para o que tá fazendo para te levar. Ei, ele faz coisa boa. Ele é um homem bom, um homem reto, íntegro. Né? Você não pega ele em coisas erradas, você não pega ele na mentira. Então você precisa validar aquilo de bom que ele tem. E por que eu tô te contando essa história? Porque o quinto erro que você não pode cometer é negligenciar um tempo a sós com o seu cônjuge. Você não pode. Talvez se essa mulher tivesse mais tempo a sós com este marido, ela tivesse durante esses tempos liberando vez após vez doses de conversas onde ela diria: precisamos pensar em algo para aumentar a nossa renda. Acho interessante que você se coloque mais vezes diante do nosso filho, porque ele é homem e você é homem. Só que a falta de momentos a sós entre o casal muitas vezes vai gerar, sabe o quê? Acúmulo de coisas guardadas. E aí, na hora que você se vê de frente dele e diante de uma situação de desequilíbrio, e nós que temos TDAH, somos muito assim. Somos muito enérgicas. Isso é muito forte em nós. É aquela aceleração que ele nem terminou de falar, você já está interrompendo, dizendo, mas eu já sei o que você vai dizer. E você nem sabe. Às vezes é outra coisa. Você não pode negligenciar o tempo a sós, porque é nesse tempo a sós que você vai ter com ele, que ele vai te dizer o que você faz que ele não gosta. O que você faz que incomoda ele. Eu vivi uma situação parecida. E, gente, enquanto ele falava o que ele não gostava, o que eu fazia que incomodava, eu tentava fingir, sabe? Que tava tudo bem, tipo assim, fingir costume. Mas por dentro eu já tava desequilibrada. A minha vontade era bem e bum! Mas foi eu que pedi que ele falasse. E eu fui entendendo que mais momentos como esses, eu fui entendendo que o que ele estava falando não era sobre o meu caráter. Não era que eu era uma esposa ruim, mas é que haviam coisas em mim que poderiam ser melhoradas para que o relacionamento fosse melhor. E aí a gente começou a viver um novo nível, né? Eu vou fazer 19 anos de casada esse ano. E hoje nós temos 2 filhos adolescentes. A gente já consegue dar umas fugidinhas. E aí a gente vai lá na sorveteria. E aí a gente vai lá comer uma torta. E aí a gente vai lá fazer uma caminhada. Essa última aí a gente faz quase nunca, mas já fez algumas 2 vezes. Eu não tô dizendo pra você, mulher, que o tempo a sós tem que ser gastando. Não! Você pode arrumar seu quarto de uma diferente para ter uma noite diferente. Você pode fazer um jantar, botar uma mesa posta. Você precisa ter tempo com ele. Você precisa dizer para ele, validando as coisas boas que ele faz. E você precisa também dizer para ele o que nele te incomoda. Porque isso vai fazer o relacionamento de vocês crescer. E isso vai fazer vocês serem mais entrosados. E isso vai fazer vocês serem mais cúmplices. Então você não pode negligenciar o tempo a sós com o seu marido. Você não pode. E aí, olha só o que é que eu queria deixar para você biblicamente. Um texto que é tão versátil que ele serve em várias situações. Mas eu queria trazer dentro desse relacionamento aí com o seu cônjuge. Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se não houver concordância. Quantas vezes vocês deixaram de andar juntos porque vocês mais discordavam do que concordavam? Eu não estou te dizendo que tudo que ele faz é certo, porque nem tudo que você faz é certo. Mas eu estou te dizendo que vocês precisam entrar em concordância. E aí, eu quero finalizar a história que eu comecei. No outro dia, essa moça mandou uma foto e eu fiquei muito feliz. Eu mandei uma mensagem para saber como ela estava, se ela estava bem, como é que estavam as coisas em casa. E ela disse, eu estou bem. Eu consegui orar. Eu consegui sentir leveza no meu coração. E aí ela me mandou uma foto. E o que era a foto, gente? A foto da atividade que eu propus que ela fizesse. E ela parou na conversa comigo, ela disse, eu pude ver
que existem mesmo muitas coisas positivas. E se fosse colocar numa balança, existem mais pontos positivos do que negativos. Então, você precisa, mulher, ser uma facilitadora. Não é o TDAH, não é uma desculpa para você ser uma bomba chiando. Se você é a mulher que está do lado daí, que quer viver uma experiência nova na sua vida, destravando o seu potencial máximo, se você é a mulher que quer aprender a vencer dores, se você é a mulher que não quer viver de erros, mas quer viver de acertos, então esse vídeo é para você. E eu não posso falar de tantos erros e não falar também de um acerto. E qual é o acerto que você precisa desenvolver na sua vida? O acerto que você precisa desenvolver é saber que diagnóstico não é destino. Você precisa dessa certeza na sua vida. Diagnóstico não é destino. Talvez você tenha chegado até o final do vídeo porque você tenha dito: eu vou ouvir essa mulher falar para ver se eu consigo ser tão leve quanto ela é enquanto fala. Mas nem sempre eu fui leve. Nem sempre eu fui leve. O meu diagnóstico veio muito tardio do TDAH. Veio com 39 anos. Quando eu proponho para você um conteúdo, é porque eu estou falando de dores que eu experimentei e que eu venci. E por eu ter vencido, eu criei estratégias para permanecer vencendo. Então, depois de falar de 5 erros, eu quero dizer para você um acerto. O acerto que você precisa ter é entender que diagnóstico não é destino, mas é um veículo que vai te conduzir a destravar o seu potencial máximo. E eu falo muito sobre isso no nosso método, que é o método Mulher que Vence Dores, onde mulheres que possuem sintomas do TDAH, que são cristãs, que são casadas, com certeza terão as suas vidas transformadas, não apenas por alguém que está dizendo que elas vão conseguir, mas porque eu experimentei na minha vida, eu validei esses processos. E eu tenho certeza que assim como Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer com você. Então eu te convido também a maratonar os outros links que eu vou deixar aqui dos nossos vídeos antigos. E lembra, você não é uma mulher de erros. Deus te chamou para viver em acertos. E o maior deles é entender que você não vai parar no seu diagnóstico. Você vai avançar para destravar o seu potencial máximo. Ei, mulher! Você foi chamada para ser uma mulher que vence dores. Conta comigo nessa jornada. Deus te abençoe em nome de Jesus.